Um assunto que merece uma atenção especial em tratamento de água de piscinas refere-se às questões de segurança do trabalho no manuseio dos produtos químicos dosados na água. Referindo-se especificamente à ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, o piscineiro deverá ficar atento às NBRs 14.725 de 2023, que se refere a manuseio seguro de produtos químicos, e a 10.818 de 2016. A NBR 10.339 de 2018 é mais focada em aspectos construtivos da piscina. Mas vamos simplificar aqui os 8 cuidados mais importantes e citar as principais ações para evitar acidentes e sinistros. Cuidado número 1. Uso de EPIs. Comumente menosprezados pela maioria dos piscineiros, os EPIs, ou equipamentos de proteção individual, devem ser sempre usados, e aqui vamos até flexibilizar o uso de alguns, para não dizer que todos são absolutamente imprescindíveis. 2 EPIs classificamos como absolutamente importantes e devem sempre ser usados em qualquer situação. Trata-se da máscara de gases com filtro de carvão e o óculos de proteção. Qual piscineiro já não levou um soco ao abrir um balde de produto químico e o gás contido dentro se espalhou pelo ambiente e irritou suas vias respiratórias? E isso antes mesmo dele começar a usá-lo. Portanto, esses dispositivos classificamos como obrigatórios no manuseio de produtos químicos. Um EPI também muito importante são as luvas de borracha, porque as mãos é que estarão expostas mais diretamente e em contato com esses produtos. Por fim, recomendamos as botinas de segurança. É muito comum piscineiros trabalharem de chinelo porque o ambiente da piscina é úmido, por conforto, etc. Essa não é uma prática correta. Cuidado número 2. Como e onde armazenar os produtos. Parece óbvio, mas os produtos químicos devem ser guardados em local seco, ventilado e absolutamente longe e isolados com chave, fora do alcance de pessoas e animais. Muito se observa salas de química úmidas, sem ventilação e sem as condições mínimas de segurança, com os produtos empilhados no chão de qualquer forma, espalhados e até com sacos abertos. Aí fica difícil. Cuidado número 3. Quando aplicar os produtos. A piscina deverá estar evacuada e sem nenhum banhista próximo. Esse é o principal cuidado. Se o piscineiro está manipulando produtos químicos e usando máscara para gases, é porque esses gases podem e vão se espalhar pelo meio ambiente, e todos sabemos que banhistas não usam essas máscaras. A recomendação toma ainda mais importância em piscinas cobertas e em recintos fechados, ou com pouca ventilação. Então, o melhor horário para fazer os procedimentos é quando o estabelecimento estiver fechado, sem ninguém por perto, exceto o piscineiro. Importante lembrar que muitos piscineiros atuam sozinhos. Então, um desmaio ou reação alérgica a produtos químicos poderá ser grave ou até fatal, visto que não haverá pessoas ao redor para prestar assistência a esse profissional, o que reforça ainda mais a necessidade dos EPIs. Cuidado número 4. Como preparar os produtos. Para os produtos em pó ou granulados, o mais comum é utilizar o mesmo balde de um produto que acabou para preparar o que será dosado. Vamos comentar problemas envolvendo essa prática mais adiante. Mas nesse caso, o correto é colocar água no balde e depois colocar o produto químico sobre a água e por fim misturar. O que alguns piscineiros fazem é o contrário, é colocar o produto químico no balde e depois colocam a água por cima. Aliás, em muitos casos pegam a água da própria piscina. Reações químicas violentas ocorrem mais com a água sendo colocada depois. E isso é comum porque parece mais prático colocar primeiro o produto e depois a água. Fique atento. Cuidado número 5. Proibido misturar produtos. Chegamos ao cuidado número 5 e talvez o mais importante de todos. Pouco se fala sobre o assunto e temos uma vaga ideia do porquê.
certas coisas não são ditas porque se supõe ou se presume que o piscineiro já saiba ou tenha noção. Você já deve ter ouvido o ditado popular: vai ensinar padre a rezar a missa, quando uma pessoa se ofende quando outra tenta ensiná-la sobre uma habilidade que já possui. Ou então chegar com um carro num posto de gasolina e dizer para o frentista: completa com gasolina. Ninguém vai chegar ao posto e dizer: completa com gasolina, mas cuidado para não trocar as bombas e colocar óleo diesel no meu carro. Porque certas coisas parecem tão óbvias que ninguém tem sequer coragem de comentar, porque poderia ser uma ofensa à pessoa que está há tantos anos nessa profissão. Mas aqui vamos reforçar assim mesmo. Jamais, sob hipótese alguma, se misturam produtos químicos, mesmo que sejam da mesma classe. Os produtos deverão ser sempre preparados individualmente, dosados na piscina, aguardado o tempo de mistura entre 15 minutos e meia hora cada, e somente depois outro produto pode ser preparado. E lembrando que não poderá ser no mesmo balde. A mistura de 2 ou mais produtos químicos é extremamente perigosa e pode ser explosiva, gerar gases tóxicos e sufocar quem estiver por perto, começando pelo próprio piscineiro. E ele pode sofrer as consequências mesmo que esteja utilizando o EPI, dependendo do volume da reação. Então ficamos combinados. Nunca, jamais, em hipótese alguma, misture produtos químicos. Cuidado número 6. Proibido misturar produtos que sejam similares. Complementando o que foi visto no tópico anterior e reforçando ainda mais a questão. Não se misturam produtos químicos diferentes, mas também não se misturam especialidades químicas semelhantes. O caso mais notório é para o produto químico mais utilizado em tratamento de água de piscinas, o nosso cloro. Embora existam diferentes conformações e formulações de cloro no mercado, basicamente podemos dividir os cloros em 2 grupos principais, os orgânicos e os inorgânicos. Os cloros orgânicos possuem em sua estrutura química uma espécie de anel de benzeno modificado, em que no lugar de 3 dos 6 carbonos de cada aresta estão 3 nitrogênios. É um produto eficiente para tratar água de piscinas, porém tem como inconveniente o fato de que, se usado continuamente, vai aumentar progressivamente os teores de ácido cianúrico na água. São estruturas altamente reativas e, devido à conformação química, mais instáveis do ponto de vista reativo e mais suscetíveis a reações violentas. Os cloros orgânicos têm como vantagem serem estabilizados e adequados ao uso de piscinas externas, mantendo o residual de cloro por mais tempo do que os cloros inorgânicos, porque o ácido cianúrico ajuda a bloquear os efeitos do sol. Como exemplos comerciais mais comuns, temos o dicloroisocianurato de sódio, que é granulado, e o tricloro-S-triazina, em pastilhas. Os cloros inorgânicos contêm estruturas químicas mais simples. Embora sejam classificados como forte oxidantes, têm eficiência similar aos orgânicos, com a vantagem de formar pouco ou nenhum ácido cianúrico. Como exemplos comerciais mais comuns, temos o hipoclorito de cálcio, usualmente vendido em baldes no formato granulado, e o hipoclorito de sódio, encontrado no formato líquido em bombonas plásticas. É comum encontrar em salas de química ambos produtos, e é aí que está o grande perigo. Quando um produto está acabando e se pega outro diferente, corre-se o risco de misturar cloro orgânico ou estabilizado, que é o dicloroisocianurato de sódio ou a tricloro-S-triazina e assemelhados, com cloro inorgânico, que é o hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio, o que produz uma mistura explosiva e potencialmente letal quando inalado, visto que produz gases tóxicos. Oportuno lembrar que não apenas a mistura direta em si pode ocorrer, mas a reutilização de baldes com resíduos de um tipo de cloro são usados para o preparo de outro tipo de cloro. Isso é muito comum, porque, como vimos antes, é praxe inverter a ordem de preparo, colocando primeiro o produto no balde e depois a água. O correto é o contrário. E assim ambos os cloros acabam sendo misturados diretamente. A mistura de cloros produz tricloreto de nitrogênio,
NCl3, um gás irritante, instável e explosivo. Isso porque o hipoclorito de cálcio, quando misturado com dicloro ou tricloro, ataca os nitrogênios do anel orgânico, com o cloro sendo transferido para o nitrogênio de forma rápida e sem controle. O gás tricloreto de nitrogênio é muito instável, explosivo, de odor irritante e que, dependendo da concentração, pode causar danos severos aos pulmões. A reação na água da piscina produz então gases irritantes que podem comprometer os pulmões, mas a reação química direta, no caso da mistura dos cloros fora da água, é muito mais intensa e potencialmente fatal. Através das reações secundárias também podem ser produzidos os gases cloro, Cl2, e oxigênio, O2. O oxigênio alimenta qualquer faísca, iniciando um incêndio. O cloro Cl2 é venenoso, tóxico e corrosivo. Pode levar à morte por asfixia. Ao ser inalado, reage com a umidade das mucosas, formando ácidos que queimam as vias aéreas. Portanto, não custa repetir e frisar mais uma vez: não se misturam produtos químicos diferentes, e muito menos cloros diferentes, fique atento. Cuidado número 7. Controlar as cloraminas. O mito de que cheiro forte de cloro é indício de cloro alto já foi apresentado em aulas passadas. Se a piscina está regulada, ela não tem cheiro algum. Cheiro de cloro demonstra, na verdade, que a piscina está com excesso de cloros combinados, a saber, monocloramina, dicloramina, tricloramina. Observe que uma das cloraminas, a tricloramina, nada mais é do que o tricloreto de nitrogênio que vimos há pouco. Daí a necessidade de controlar esses subprodutos da cloração, que ocorrem quando o cloro reage com fluidos corporais, principalmente suor e urina. A cloração ao breakpoint é uma das alternativas para resolver esse problema, além do uso de oxidantes. Cuidado número 8. Busque conhecimento e certificações. A experiência é importante e o conhecimento também. E quanto mais você estudar e se especializar, menos estará exposto a fazer algo errado. Cursos, treinamentos, palestras, redes sociais, tudo pode ajudar. Porém, indicaremos aqui uma instituição verdadeiramente certificada, que pode nivelar os profissionais em outro patamar. Trata-se da ANAPP, Associação Nacional das Empresas e Profissionais de Piscinas. Eles ministram um curso que é certificado CPO, uma certificação internacional. Recomendamos enfaticamente que realize o treinamento. Sucesso!